Seja bem-vindo aos Caminhos da História. Este é um encontro semanal aqui no Porto Canal em torno das questões da história, do património, da nossa memória. E esta semana trazemos um episódio muito especial em torno de uma sala de espetáculo incontornável na cidade do Porto e no país. Uma sala que tem já, ou pelo menos conhece já, o seu quarto século. É verdade, nasceu nos finais do século XVIII, atravessou todo o século XIX, todo o século XX e estamos agora nos inícios do século XXI. Estou, obviamente, a falar do Real Teatro, hoje Teatro Nacional São João. Como também é habitual para abordarmos esta questão, temos convidados aqui em estúdio. Hoje temos duas convidadas, as doutoras Ana Maria Liberal, investigadora, doutorada em História da Música, e a doutora Francisca Carneiro Fernandes, é a Presidente do Conselho de Administração do Teatro Nacional São João. Vai ser seguramente uma conversa muito interessante, mas primeiro, até para introduzir este debate, vamos ver uma peça que nos dá uma breve panorâmica sobre a história do Teatro Nacional São João. Estamos na Praça da Batalha, onde se concentra um grande número, uma série de salas de espetáculo históricas da cidade. O Cinema Batalha, o antigo High Life, o Cinema Águia de Ouro, mesmo ao lado. E estamos não muito longe do antigo Largo do Corpo da Guarda, que já não existe. Desapareceu com a construção da Avenida da Ponte. Mas foi aí que, em 1760, surgiu o primeiro teatro da cidade, o Teatro do Corpo da Guarda, que resultou da adaptação das antigas cavalariças de um palácio que lá existia, o Palácio da família João de Almada, o todo-poderoso governador da cidade, primo do Marquês de Pombal. Ora, seria alguns anos depois o seu filho, Francisco de Almada, que irá conceber, sonhar e concretizar a construção de raiz da primeira sala de espetáculos da cidade, até aos nossos dias. O Teatro Real, hoje Teatro Nacional São João. O todo-poderoso governador, corregedor da comarca, Francisco de Almada, vai ser, com efeito, nos finais do século XVIII, o grande responsável, o grande impulsionador pela construção do grande teatro que faltava à cidade. Apesar dos seus cargos públicos, trata-se de um projeto privado. Francisco de Almada irá aplicar uma boa parte da sua fortuna na edificação deste templo às artes. É assim que ele próprio designa este seu sonho. Um projeto privado que contará não só com uma boa parte da fortuna de Francisco de Almada, mas também com uma subscrição pública de ações. O projeto vai ter início no dia 29 de março de 1796, quando são demolidas aqui neste local 5 casas e uma parte da velha muralha medieval que passava neste local. De resto, ainda nos nossos dias, a não muitas dezenas de metros, encontramos uma porção do que resta dessa muralha conhecida popularmente como a Muralha Fernandina. A obra iria demorar 2 anos. É a 13 de maio de 1798 que o teatro irá ser inaugurado. Ele tinha sido desenhado por um cenografista italiano que por essa altura trabalhava em Lisboa, no Teatro São Carlos, Vincenzo Mazoneschi. No entanto, algumas dificuldades financeiras fazem com que o projeto não seja concluído exatamente como os seus planos, nomeadamente no seu exterior. O cenografista italiano havia previsto um edifício muito trabalhado, muito decorado no exterior, mas acabou por ser algo muito depurado, muito simples. Em boa verdade, parecia apenas uma casa da burguesia, o que fez com que fosse muitas vezes citada a famosa frase que dizia que o Porto tinha um teatro que
pelo seu exterior, parecia um hospital e, numa clara referência ao Santo António, pelo contrário, tinha um hospital que parecia um teatro. Nesse dia de 1798, 13 de maio, quando o teatro é inaugurado, o príncipe Dom João, o futuro rei Dom João VI, completava 31 anos de idade. E o teatro vai ser batizado exatamente por isso como Teatro do Príncipe. É só em 1799, quando o príncipe Dom João passa a ser o príncipe regente, uma vez que a sua mãe, a rainha Dona Maria I, tinha enlouquecido, que o teatro muda a sua designação para Teatro de São João. A designação de Real Teatro de São João, essa irá ainda esperar alguns anos, até 1834, quando, na sequência de uma visita que o rei Dom Pedro IV faz, juntamente com a sua filha, a rainha Dona Maria II, ao Porto, uma visita na sequência do famoso cerco do Porto, é então decidido que este teatro passa a ter esse estatuto. Nascia assim a designação do Real Teatro de São João. 6 anos após a sua inauguração, em 1804, Francisco de Almada morria, mas é substituído na administração do São João, durante as décadas seguintes, por outros nomes importantes da burguesia comercial, mercantil da cidade. Caso, por exemplo, de Luís Van Zeller, os famosos Vanzelers, ou o caso de António Ferreira, um homem ligado ao negócio de vinho do Porto, marido da famosa Ferreirinha. Nestas primeiras décadas, a programação do São João vai se centrar fundamentalmente no teatro declamado e na apresentação de espetáculos musicais e de ópera italiana. De resto, grande parte dos músicos e dos cantores que aqui se apresentam são exatamente italianos, coisa que de resto acontecia também por essa altura no Teatro São Carlos. Só que o Porto não tem o mesmo tipo de apoio que o Teatro São Carlos recebia em Lisboa e por isso os músicos e os cantores que são contratados não são nomes grandes do panorama internacional, o que não impediu de pontualmente e por curtos espaços de tempo de grandes nomes aqui se terem apresentado. Foi o que aconteceu, por exemplo, em 1859, quando chega ao Porto uma famosa cantora suíça, Elise Ansler, que não ficará, no entanto, muito tempo aqui no Porto. Logo no início do ano seguinte, em 1860, acaba por ir para Lisboa, onde, enfim, dá nas vistas não só pela sua arte, mas pela sua beleza, despertando, por exemplo, a paixão do rei Dom Fernando, que se encontrava viúvo e que acabará por casar com esta cantora italiana, que tinha chegado ao nosso país exatamente aqui, a partir do São João, 6 anos depois. Entretanto, São João havia se tornado, desde o início, num local de encontro da elite social, da sociedade portuense. Um espaço onde, particularmente na segunda metade do século XIX, vamos encontrar uma certa boémia endinheirada, de braço dado com as primadonas, com as cantoras líricas, que constituíam verdadeiros partidos. Havia, por exemplo, num mesmo espetáculo, quem aplaudisse furiosamente, ao mesmo tempo que ao lado outros grupos iriam pateando essas cantoras. Não raras vezes isto termina em verdadeiras cenas de pugilato. É conhecida, por exemplo, a grande rivalidade que havia entre duas cantoras na segunda metade do século XIX. Isso foi-nos bem descrito por Camilo Castelo Branco em algumas das suas memórias. O caso de Dabday e Clária Belloni. Enfim, apenas um dos muitos episódios quentes que tiveram lugar neste teatro. Todo este mundo de boémia, toda esta intensa vida cultural, o próprio edifício, irão desaparecer tragicamente na noite de 11 para 12 de abril de 1908. Um pavoroso incêndio irá consumir e destruir totalmente o Teatro São João. Provavelmente a ponta de um cigarro mal apagado, um curto-circuito
no palco irão fazer propagar muito rapidamente as chamas. Serão combatidas pelos bombeiros durante toda essa noite, madrugada e as primeiras horas da manhã. Só às 10 horas do dia 12 é que o fogo é considerado extinto, mas era tarde demais. Restava apenas a carcaça e uma pavorosa ruína. As forças vivas da cidade vão, no entanto, rapidamente tentar fazer renascer o seu teatro, o teatro da cidade, o São João. A Câmara Municipal, o Governo Civil, a Associação Comercial, a Associação Industrial, o Clube dos Fenianos, entre outras instituições, vão criar uma comissão que logo no ano seguinte organiza 2 concursos para se conceber um projeto para um novo teatro. 2 concursos, porque o primeiro, os trabalhos concorrentes, o júri considera que não tem a qualidade suficiente para o teatro que a cidade merecia. Mas, no final desse ano de 1909, um projeto do arquiteto Marques da Silva irá vencer e dar origem a este fabuloso Teatro São João que nós hoje conhecemos. Mas, apesar da celeridade destes primeiros meses, a sua construção irá demorar muito tempo. Estávamos em 1909, instala-se a crise política, depois a queda da monarquia, depois a participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial, segue-se a epidemia de 1917, 1918, as obras vão se arrastando e só em 1920 iria ser inaugurado o Teatro São João. Foi, com efeito, no dia 6 de março de 1920 que, finalmente, o São João, o novo Teatro São João, era inaugurado. Um pouco na sequência daquilo que tinha sido a tradição do velho Teatro São João, muito centrado na música e na ópera italiana, desde os finais do século XVIII e atravessando todo o século XIX, esta inauguração vai ser marcada pela presença de uma companhia italiana de ópera, que aqui apresentará a famosa peça de Verdi, Aida. A cidade e o país de imediato se vão render às boas condições e à beleza do Teatro São João. O arquiteto Marques da Silva vai conceber belíssimas fachadas no exterior. O São João deixa definitivamente de ser ou de ter o aspecto de um hospital. Mas essa beleza, essa decoração exterior, que curiosamente coloca o edifício muito mais próximo daquilo que havia sido o projeto inicial do cenografista italiano dos finais do século XVIII. Bom, se essa beleza é marcante no exterior, o interior do São João vai ser classificado como exuberante, belíssimo. É de facto uma peça de arte fantástica. Entre muitos outros motivos decorativos, vai sobressair na cúpula estas pinturas onde deuses e homens convivem, desfrutam deste templo da arte no meio de elementos aquáticos, de fogo e dos céus. Ao longo destes muitos anos, destas muitas décadas, desde 1920, este palco foi já objeto de imensas histórias, imensos episódios. Alguns dramáticos, outros caricatos e outros até, enfim, cómicos. Não resisto a contar-vos, por exemplo, aquele que se passou com um famoso pianista reputado internacionalmente, Benno Moiseiwitsch, que na tarde anterior ao recital que iria efetuar nessa noite aqui, neste palco, foi visitar as caves de vinho do Porto. Visitar e foi provando, talvez de uma forma algo exagerada, de tal forma que algumas pessoas que eu acompanho o aconselham a não continuar a provar mais vinho do Porto, senão correria o risco de, à noite, chegado a este palco, ver 2 pianos. Moiseiwitsch não seguiu o conselho e continuou a provar os vinhos do Porto. Só que, nessa noite, quando entrou no palco, aterrado, contempla algo que não estava a contar. Sobre o palco ele via
2 pianos. Hesitou, recuou e foi já nos bastidores que o convenceram que, de facto, estavam 2 pianos sobre o palco. É de facto uma sala belíssima. E se é verdade que o arquiteto Marques da Silva segue aqui muito dos modelos clássicos do teatro renascentista italiano, não deixa também de ser verdade que é aqui evidente muito da influência da arquitetura francesa, que de resto irá caracterizar muito da estética deste arquiteto. Uma sala belíssima que, quando é inaugurada, conta com 1260 lugares. Durante a primeira década do novo Teatro São João, entre 1920 e 1930, a programação é dominada, uma vez mais, pela música e pela ópera, mas também pelo teatro. Mas o São João irá, no século XX, enfim, abrigar também aquela que é a expressão artística emergente e que irá caracterizar o século XX, o cinema. Mas não vai ser um processo fácil. Com efeito, em 1930, 39 importantes artistas portugueses irão enviar um requerimento ao inspetor-geral dos teatros. Não é solicitando, é suplicando a esta expressão que o cinema não seja exibido no Teatro São João, que ele fique a salvo dessa nova expressão que vai dominando a cena artística mundial. Mas esta súplica não resulta. A verdade é que em 1932 o cinema passa a ser apresentado regularmente e vai dominar a programação desta sala, que de resto irá mudar de nome. Passa a ser o São João Cine e vai se tornar numa sala de referência absoluta na cidade em torno das questões do cinema. Aqui vão ser estreadas muitas películas famosas, Ana Karenina, Frankenstein, King Kong, tempos modernos de Chaplin, mas também filmes portugueses. Por exemplo, em 1945, poucas semanas após a sua estreia em Lisboa, é estreado aqui no São João, no Porto, o filme de Manuel de Oliveira, Aniki Bobó. Já antes, as pupilas do Sr. Reitor de Leitão de Barros tinha também sido aqui estreado. O cinema irá marcar todas as últimas décadas do século XX e só irá deixar de ser apresentado de uma forma regular no final do século passado, quando o teatro é convertido no Teatro Nacional São João. Mas já lá vamos. Primeiro, deixemos espraiar o nosso olhar sobre esta belíssima sala. Apesar do domínio do cinema a partir da década de 30, nem por isso a música deixou de estar ausente na programação do Teatro São João. Aqui apresentaram-se importantes orquestras nacionais e para a sua materialização desses concertos há um espaço verdadeiramente mágico do teatro que tem um papel importante. Este onde nos encontramos agora. O subpalco, como o próprio nome indica, se encontra debaixo do palco. É um mundo de técnica que permite muitos dos efeitos, da magia dos espetáculos do teatro, mas também da música, porque é aqui, contíguo ao subpalco, que nós encontramos o fosso da orquestra, onde, entre outras, se apresentaram a Orquestra Sinfónica do Porto, dirigida por Frederico de Freitas. Mas importante na programação musical do Teatro São João foi também
o Orfeão portuense, mas neste palco atuaram também importantes pianistas nacionais que viriam a ser renomeados internacionalmente, caso, por exemplo, de Viana da Mota ou Sequeira Costa. Mas não é só de música clássica que é feita a história da música no São João. Já mais recentemente, outros géneros musicais têm, enfim, caracterizado a programação deste espaço. Por exemplo, nomes como Pedro Abrunhosa ou os Clã. E outros músicos de tradição erudita têm aqui estreado algumas das suas peças musicais, como o caso, por exemplo, de Eurico Carrapatoso e o caso de Pinho Vargas. Deixamos as profundezas do teatro e passamos agora para o outro extremo. Estamos num dos locais mais altos do São João. Estamos na teia, umas dezenas de metros sobre o palco. E aqui, no meio desta selva, desta floresta de cabos, estes panos, telas e cenários, que podemos também, devemos evocar o teatro. Porque se é verdade que o cinema vai dominar grande parte da programação do São João durante o século XX, não deixa de ser verdade também que a música e o teatro sempre estiveram presentes. Particularmente na primeira década, antes do aparecimento aqui do cinema, entre 1920 e 1930, muitas das principais companhias de teatro portuguesa por aqui irão passar. E também depois, obviamente, dos anos 30. Companhias de teatro que eram designadas, eram conhecidas pelo nome dos seus proprietários ou dos atores responsáveis pela sua gestão. A Companhia Maria Matos, a Companhia Robles Monteiro, a Companhia Rei Colasso, enfim, uma série de famosas companhias, umas dramáticas, outras são companhias de comédia, outras de revista. Entretanto, a partir da década de 70 do século XX, o Teatro São João não vai ser poupado à crise que se vai instalar entre as grandes e históricas salas de espetáculo, de cinema e não só, salas históricas da cidade do Porto. A concorrência da televisão, depois do vídeo, as salas multiplex das grandes áreas comerciais vão fazendo com que, progressivamente, os espectadores se vão afastando destas históricas salas. A degradação vai-se instalando no São João. Quando chegamos ao início dos anos 90, é já bastante preocupante e muita gente vai reclamando junto dos poderes para que estes possam fazer uma intervenção e colocando a salvo este teatro, que é um verdadeiro monumento, uma referência da cidade. Tal irá concretizar-se em 1992, quando a Secretaria de Estado da Cultura, então sob a direção de Pedro Santana Lopes, acaba por adquirir aos proprietários o São João Cine e o irá transformar no Teatro Nacional São João. Em novembro desse mesmo ano, de 1992, o São João iria abrir oficialmente as suas portas como Teatro Nacional, com a peça Passem por Mim no Rocio, de Filipe Laféria. Pouco tempo depois, entre 1994 e 1995, iria fechar as suas portas para ser objeto de uma intervenção de restauro e de regeneração e de modernização, um projeto do arquiteto João Carreira, que irá, no entanto, manter-se fiel e respeitar o legado do arquiteto Marques da Silva. O Teatro Nacional São João iria reabrir em 1995 e de lá até aos nossos dias tem-se mantido como um espaço qualificado, uma referência absoluta no panorama cultural não só da cidade, mas também do país, com uma programação muito assente na música, no teatro e na dança. Mas 200 anos depois da sua criação,
O Teatro São João hoje tem uma característica completamente diferente. Depois de 2 séculos a importar espetáculos, o São João é hoje também um centro de criação cultural, uma vez que grande parte dos espetáculos que aqui têm lugar são propositadamente concebidos para este teatro, para este espaço, para esta cidade, onde existem tantos outros teatros. Mas isso são já outros factos, outras lendas, outros caminhos da história. Estamos de regresso para, enfim, falar mais sobre o São João, porque afinal isto foi só uma pequena parte da vasta história desta sala, deste teatro. Portanto, aproveito para lhe lembrar que pode colaborar com os caminhos da história através, nomeadamente, da nossa página no Facebook. Aí pode deixar os seus comentários, as suas dúvidas, sugestões de temas que gostaria de ver abordado nos caminhos da história. Posto isto, vamos então iniciar a nossa conversa com as nossas convidadas. Relembro que temos connosco a professora Ana Maria Liberal, investigadora na área da música, doutorada em História pela Universidade de Compostela. É licenciada em Engenharia Civil, com diploma também do curso superior de piano e enverdou, de facto, também muito por esta área da música. Está ligada também à Universidade Católica, a sua escola no Porto. É autora de múltiplos estudos e de livros, com destaque, entre outros, para uma das coautoras dos 3 volumes das Casas da Música no Porto, ou também a música de João Queiro. Assegura mensalmente a sua colaboração na revista O Tripeiro, com uma rúbrica muito interessante sobre as histórias do Porto musical. E também connosco a doutora Francisca Carneiro Fernandes, é presidente do Conselho de Administração do Teatro Nacional de São João, é licenciada em Direito, tem um percurso profissional e académico nessa área. A sua ligação ao Teatro Nacional de São João começa em 2002, quando é nomeada responsável pelo pluro da gestão administrativa e financeira do Teatro Nacional, e de lá para cá tem desempenhado outras funções, culminando com a sua nomeação em 2009 para presidente do Conselho de Administração. Faz também parte de um outro Conselho de Administração, enquanto representante do Teatro Nacional de São João, que é o Conselho de Administração da União dos Teatros da Europa. Agradeço às duas e temos muito para falar sobre o São João, seguramente que os minutos que dispomos não serão suficientes, e começava não pelo atual Teatro Nacional de São João, mas pelo velho Teatro de São João, pelo Real Teatro de São João, o tal que parecia por fora um hospital. Mas a verdade é que por dentro ele tinha outras características arquitetónicas. O que é que nos pode dizer sobre essa arquitetura e também sobre o ambiente dandy e janota do Real Teatro, que atravessa todo o século XIX? Não há muitas imagens do interior do São João. Há algumas descrições. O Júlio César Machado dizia que tinha uma sala muito simpática, muito agradável, muito confortável, e eu encontrei nas diversas pesquisas que fiz sobre o teatro uma descrição feita num livro, num guia histórico do viajante do Porto de Arrabaldes, em 1864, que nos diz, e passo a citar, enfim, a descrever e a citar, que no centro do teto tinha um quadro que representava o Apolo e em redor, simetricamente, tinha os retratos do Camões, do Gil Vicente, do João Batista Gomes e do Garrett, dizia o guia, que eram os grandes vultos da nossa literatura dramática. Dizia também que era esplêndido em iluminação e ornatos, portanto deveria ser proficuamente ornamentado e decorado. Sabia-se também que tinha 80 camarotes, distribuídos em 4 ordens, digamos em 4 andares, assim se pode chamar. Não é? E tinha convenientemente adereçada uma tribuna destinada às pessoas reais, chamava-lhe assim o guia, portanto destinados aos reis, caso se dignem visitá-lo, ou quando os reis vinham ao Porto, normalmente o Teatro São João engalanava-se para receber as figuras reais. E eu li num dos seus trabalhos sobre o Teatro Nacional de São João
sobre o Teatro Nacional, não, sobre o Real Sobre o Teatro, Real Teatro, exato. que era habitual, a partir da altura, nesse camarote real, colocarem gravuras, imagens do rei. Essa era uma história, uma característica muito engraçada, porque como no Porto não havia reis, quando eles vinham, enfim, estavam presentes. Quando não vinham, por exemplo, todos os anos se celebrava o aniversário do rei e da rainha. E essa celebração era muito engraçada, e sempre que havia, enfim, solenidades importantes e que o Teatro São João queria assinalar com uma récita de ópera, normalmente, punha-se uma fotografia do rei e da rainha no camarote real, era tocado o hino, o público levantava-se em sinal de respeito pelo hino e eles funcionavam, quer dizer, o espetáculo decorria como se os reis, a família real, estivesse lá representada de facto. E, portanto, todo o cerimonial existia com vénias ao camarote, existia como se os reis estivessem de facto presentes na sala de espetáculos, o que era bastante engraçado. E aquele ambiente que eu descrevi sucintamente, aquele ambiente de janota, dandies, vai de facto marcar muito esse século XIX no São João, com as pateadas e as ovações às primadonas. Marca imenso, aliás, mas isso era uma situação que ocorria em todos os teatros da Europa, porque a ópera era o espetáculo central do século XIX, indubitavelmente, e o nosso Teatro de São João não fugia à regra. E a ópera italiana, é também muito engraçado, porque há vários compositores portugueses que lá apresentam óperas no Teatro de São João, mas as óperas não são escritas em português, não são com o libreto, digamos, com o texto em português. O texto é escrito em italiano, exatamente porque o nosso público, não só do São João, ou também o do São Carlos, só queria ouvir óperas italianas, porque eram os grandes sucessos de óperas. E, inclusive, as músicas tinham que se parecer muito ao Verdi, ao Rossini, ao Donizetti, que eram os grandes referências. As grandes referências, eram os compositores mais representados. Digo-lhe que Rossini, até 1940, e Verdi a seguir, eram indubitavelmente os compositores favoritos do público e também os favoritos dos empresários, obviamente. E daí a presença também dos próprios cantores serem, em grande parte, italianos, não é? Sim. E isso porque também a Itália era, nessa altura, uma exportadora do espetáculo da ópera. Não exportava só as óperas, a música em si, exportava também os cantores. E os cantores faziam circuitos. Os cantores vinham de Itália, atuavam em Espanha, pela costa, ou por baixo, por Barcelona, depois Valência, Sevilha, Cádiz, Sevilha, Lisboa e Porto, ou por cima, pela Corunha, pelo Teatro da Corunha. Presumo que é uma realidade que até vem muito anterior ao São João, já desde o século XVIII. Sim, já desde o século XVIII que isso acontece. Aliás, muito recentemente cruzei-me, curiosamente, a propósito agora dos 250 anos da Torre dos Clérigos. Estava a estudar um pouco a biografia do Nasoni, e o Nicolau Nasoni casa com uma italiana que é exatamente uma cantora que está em digressão e passa por Portugal e acabam por se apaixonar e ela acaba por ficar cá com Nasoni. Bom, é toda essa história do teatro, do Real Teatro, que vimos na peça Vai Acabar num Incêndio, e dá origem ao nosso atual Teatro Nacional. E estávamos a falar da arquitetura do velho teatro. Para alguém que vive no Teatro Nacional, como é que o descreve hoje? Quais as suas capacidades, as suas características cênicas, acústicas? Como é que poderia classificar o atual Teatro Nacional São João? São especiais e acho que são especialmente boas, pelo que ouvimos dizer por todos os convidados que por lá passam e que normalmente nos deixam agradecimentos e notas muito entusiasmadas. Muito pelo edifício, obviamente, e pelas condições interiores do edifício. Tem pleno espaço, como é óbvio, a nível de escritórios nós temos alguma limitação, mas a sala é maravilhosa. Acho que devem ser raras as pessoas que não se sentiram bem naquele palco, porque é muito especial. Por fora não tem estado tão bem, não é? Vamos ver se este ano isso muda, felizmente. Pois, essa era uma questão que lhe ia colocar. Por dentro, eu só dizia que por dentro, além das questões arquitetónicas assim mesmo, acho que o que se vive dentro é obviamente muito dependente das pessoas que lá habitam, não é? Das pessoas que lá trabalham. E acho que isso faz o teatro um espaço mais acolhedor e mais especial.
Pois, eu imagino que, enfim, as condições acústicas devem ser, de facto, boas, muito boas para muito ele boas. ter toda esta Sim, tradição ligada à música e ao teatro. Mas, o Sr. estava a falar da questão do exterior, eu não resistia, até porque provavelmente muitas pessoas da cidade vão se interrogando o porquê daqueles andaimes que há já muito tempo estão a rodear o teatro. Nós temos feito sempre questão de publicamente esclarecer isso, pelo menos sempre nos nossos anúncios de programação e sempre que nos perguntam. O teatro começou já há cerca de 9 anos ou 10 a demonstrar problemas de fachada. Alguns dos ornamentos começaram a cair, portanto, cada vez que havia chuva e calor, ou frio e calor próximos, as juntas dilatam, ou o cimento perto das juntas dilata e estoura. Chegamos mesmo a ter que pagar danos num carro que apanhou com uma parte de um pedregulho e, portanto, quando isso foi agravando, não houve alternativa senão até se conseguir fazer a obra em Taipar por uma questão de segurança. Portanto, foram chamados técnicos especialistas que determinaram que a melhor forma de garantir a segurança dos transeuntes era colocar tela de obra até meio, não até cima, e depois há uma espécie de uma pala feita de rede para poder suportar os ornamentos que possam cair. Felizmente este ano lá conseguimos, o contrato de empreitada está assinado, foi feito um concurso público, a obra está adjudicada. No atual contexto é muito bom. É muito bom e foi feito graças à ajuda à conjugação de esforços de uma série de entidades, a Comissão de Coordenação da Região Norte, a Câmara Municipal do Porto, que nos integrou na candidatura de reabilitação e, portanto, conseguimos fundos comunitários para fazer a obra que vai ser feita agora, começa em breve. Esta questão que a doutora Francisca Fernandes está a colocar aqui, o problema de facto do desprendimento desses elementos de betão, de cimento, é algo com que nós nos vamos confrontar durante as próximas décadas seguintes, que é uma questão que se tem refletido muito, não é? Porque os séculos anteriores deixam magníficos monumentos na cidade do Porto, em granito. O século XX também, só que o problema dos monumentos do século XX é que são em cimento. E a conservação não é exatamente a mesma coisa. É muito complicado. Esperemos, de facto, que as técnicas de conservação venham a progredir e a evoluir muito, senão corremos o risco que no século XXII continuarmos a ter a Igreja Românica desfeita, a todos clérigos e não termos a Ponta Rábida e os edifícios marcantes do século XX. Não é? De facto, é um problema. Bom, mas deixemos a arquitetura e vamos à programação. A música sempre teve um papel importante na dinâmica cultural dos espetáculos da cidade do Porto e como é que ela reage no século XX à presença constante do teatro e depois avassaladora do cinema. Sim, a música no Porto sempre foi uma manifestação cultural bastante importante. No século XX, o Porto tem a sorte de ter duas sociedades de concertos que asseguram uma programação de grande nível. A primeira delas, o Orfeão Portuense, que surge ainda no século XIX e que até há bem pouco tempo tinha a sede bastante próxima ainda tem. Já não. O espólio do Orfeão Portuense a sociedade foi extinta em 2008. Mas ainda está lá, o Orfeão do Porto, chama-se Orfeão Universitário do Porto, ainda estão. É outra coisa diferente. É uma sociedade de concertos que estava mesmo ao lado do Teatro São João. Tinha até um camarote no São João. Isto estava eu a falar do Orfeão Portuense, que nasceu então no século XIX ainda. Foi extinto em 2008, essa sociedade de concertos foi extinta em 2008 e o espólio está atualmente na Fundação Casa da Música. O espólio preserva-se bastante bem e dá-nos ótimas formas, ótimos pontos de estudo sobre o que é que essa sociedade fez. E ela que começou por ser uma sociedade de concertos amadores, portanto de alunos do fundador, que foi o violinista e musicólogo Bernardo Moreira de Sá, foi ele que fundou a sociedade e a ideia dele era que os alunos dele e os amigos, os melómanos amadores, que o Porto tinha muitos, gente da alta sociedade que aprendia a tocar música, tocasse, portanto, de uma forma privada, passou depois a ser uma sociedade de concertos em que o próprio Moreira de Sá primeiro, depois o compositor Luís Costa, genro dele, e por último a filha, a pianista Helena Sai Costa, passaram a trazer os grandes nomes da música clássica, erudita, europeus e mundiais.
e o Teatro São João, primeiro esses concertos eram no Teatro Gil Vicente, no Palácio de Cristal. Depois, quando o Teatro Gil Vicente começa, quando o Palácio de Cristal começa a sua acentuada degradação e acaba por fechar na década de 50, mas um bocadinho antes transferem-se para o Teatro São João, e eram realmente concertos bastante importantes. A outra sociedade era o Círculo de Cultura Musical, fundado por uma melómana e pianista amadora, a dona Elisa de Sousa Pedroso, sediada em Lisboa, mas que teve uma ramificação aqui no Porto e que também apresentava os concertos no Teatro São João, mas sobretudo no Rivoli. O Rivoli era o grande teatro portanto, onde os concertos do Círculo tinham lugar. E, portanto, essas duas sociedades, a par com iniciativas como a Orquestra Sinfónica, que na altura já era uma orquestra com bastante projeção e com maestros estrangeiros que cá vinham dar concertos e tocar com a orquestra, mantiveram sempre um nível cultural aqui no Porto bastante importante. Aliás, é muito curioso que no princípio do século, estamos a falar em 1900 na década de 10-20, um grande musicólogo e melómano lisboeta chamado Michelangelo Lambertini, um homem de ascendência italiana, mas que teve uma influência fantástica, o precursor do atual Museu da Música, portanto, primeiro a reunir uma coleção de instrumentos que deu origem ao atual Museu da Música, dizia numa revista que ele tinha na arte musical, escrevia: é preciso ir ao Porto para ouvir os grandes concertos de música clássica. Aqui em Lisboa não vem nada. E curiosamente nessa altura não tínhamos o São João. E curiosamente nessa altura o São João estava fechado. Exatamente. E a presença do cinema vai de facto ser constante durante a segunda metade do século XX no São João, não é? Sim. Mas isso permite-me, de qualquer forma, que a música se vá desenvolvendo também? Ou... Há bastante música nessa altura, enfim, não digo que fosse o espetáculo predominante, que não era. Há até um cartaz muito engraçado com o título São João Cine, a fazer uma propaganda ao concerto, portanto, uma propaganda a um concerto do Viana da Mota, de um dos nossos grandes pianistas, que fez um concerto de canto e piano com a primeira mulher dele, que era cantora, e é engraçado ver o nome de São João Cine, ou seja, um cinema, a fazer a sua programação de música. Ou seja, apesar da programação intensa de cinema, essa tradição, que afinal já vinha, se quisermos, desde o século XVIII, e ainda se ia mantendo, havia aqui alguma ligação. Imagino, quanto mais não seja, até pela beleza da sala, não é? Algumas pessoas me dizem que já enfim, antigas pessoas que vendiam os bilhetes no São João, que muitas vezes ia quem lá fosse comprar o bilhete, independentemente, nem sabiam qual era o filme, mas só para poderem ver o cinema naquele magnífico espaço. E essa questão do cinema, que agora praticamente desapareceu do Teatro Nacional São João, isso tem a ver, de facto, com o desaparecimento do cinema do Cour no centro da cidade, ou obedece a uma estratégia da política de programação do Teatro a estratégia pública de compra quando o Estado compra o Teatro São João em 1992 e o abre depois em 95, a missão definida já não tem nada a ver com cinema, portanto tem a ver com teatro desde então, na altura Instituto Público, depois foi passando primeiro com autonomia financeira e administrativa, depois perdeu a autonomia financeira, depois passou, entretanto, recentemente a entidade pública empresarial, mas a missão mantém-se sempre e a missão está centrada no teatro, o que não quer dizer que o diretor artístico não programe outras artes, o que tem acontecido com o Dr. Ricardo Paes, que foi o primeiro diretor artístico em 95, e agora, dos que estão há mais tempo, e agora o Nuno Carinhas, que programa dança e música, cinema nem tanto, porque realmente a missão... Não faz parte, obviamente, da missão definida. Claro. Se tivesse que eleger um ou dois momentos marcantes para a história da música da cidade e do país, ligados ao São João? Século XX? Sim, século XX. Pode ser antes também. Talvez no século XX a presença da Orquestra Filarmónica de Berlim em plena Segunda Guerra Mundial vem 3 anos quase consecutivos ao teatro, que era, como sabe, Portugal era um país
neutro, uma neutralidade, enfim, pronto, Sim. muito neutralidade, enfim, muito discutível, e eles vêm dirigidos pelo Carlo Bam, foram concertos fabulosos, dizem-me quem assistiu, porque eles vieram na década de 40, 41, 42 e 44. E 44 ainda? E 44, exatamente, já com a guerra quase a acabar, como sabe, os alemães vinham cá buscar o wolframio e, portanto, o nosso governo deixava-os passar, e as conservas, mas enfim, sobretudo o wolframio era o que alimentava a máquina de guerra alemã, e a presença porque eles continuaram a ter um prestígio imenso e eram uns concertos fabulosos. Deixando de falar do passado e passando agora para o presente e para o futuro, e não deixa de ser história, o Sr. Doutor quer-nos só revelar um bocadinho, sei que pode, da ponta do que é que se anuncia para breve no Teatro Nacional São João? Nós anunciamos agora no Dia Mundial de Teatro, no dia 27 de março, nós anunciamos a programação abril-julho. Nós temos a tradição de fazer anúncios de programação por trimestre ou quadrimestre. Primeiro que tudo, o espetáculo que temos agora em cena, que eu aconselho vivamente, é um espetáculo muito especial, muito bonito. Chama-se Rosencrantz and Guildenstern Estão Mortos, é do encenador Marco Martins, é uma peça de Tom Stoppard e é muito curioso porque parte de dois personagens do Hamlet, personagens que são secundárias na peça original de Shakespeare, e desenvolve toda a peça a partir dessas duas personagens. Tem atores muito conhecidos do público português, o Gonçalo Waddington, o Nuno Lopes, o Bruno Nogueira, a Beatriz Batarda. Tem a participação de alunos da SMAI. O Nuno Carinhas dá uma particular importância à nossa ligação às escolas e às escolas de teatro do Porto. E tem alunos da SMAI que têm uma participação, a meu ver, absolutamente fantástica. Gosto muitíssimo. Portanto, o espetáculo é um espetáculo raro e muito, muito bonito. Aconselho vivamente. A seguir a isto, temos 5 ciclos de teatro, dança e palavra brasileiros no âmbito do Ano Portugal-Brasil. Vai ser um ciclo intenso. Tem primeiro um ciclo infantil-juvenil, para não me alongar, tem um ciclo de dança, música e novas linguagens, tem um ciclo de teatro, cinema e literatura, o ciclo do Nelson Rodrigues, que é muito importante ao nível da história do teatro e da língua, e depois o ciclo FITEI, o nosso famoso Festival FITEI. Portanto, são quase 2 meses de teatro intenso brasileiro e que tem coisas muito, muito interessantes a ver, inclusivamente a famosa Maria Bethânia. Bom, ao mesmo tempo que estão felizmente a decorrer as obras de conservação. As obras vão começar agora, ainda não começaram, portanto o contrato está assinado, mas falta o visto do Tribunal de Contas, que é preciso pedir, mas vai começar em breve. Sim. Bom, estamos a aproximar rapidamente do final do programa, mas como é também habitual, pedi às nossas convidadas para nos trazerem algumas sugestões de leituras, enfim, para quem quiser aprofundar ainda um pouco mais este tema. Eu antecipo-me e permito-me apresentar aqui, já o fiz num programa anterior, esta obra, Casas da Música no Porto, já vai no 3º volume e, obviamente, a professora Ana Liberal não iria falar sobre isto, mas porque ela é uma das autoras, mas não sei se nos quer falar um bocadinho sobre este projeto, dessa sua obra. Foi um projeto que pretendeu fazer, digamos, um levantamento de todos os espaços públicos e privados onde no Porto se fazia música, desde o Teatro do Corpo da Guarda, que é o antecessor do Teatro São João, até à Casa da Música, que não chega a ser focada aí no livro, de modo que foi um levantamento que o primeiro volume corresponde ao século XIX, todo o século XIX. E no primeiro volume temos exatamente a referência ao Real Teatro. Ao Real Teatro São João, exatamente. E neste segundo volume que eu tenho nas mãos, já temos... volume e no 3º volume, todo o século XX, o segundo volume cobre a primeira metade do século XX e o segundo volume cobre a segunda metade do século XX. Certíssimo. Doutora, tem também algumas sugestões? Um que tem mais a ver com o que a professora Ana Liberal estava a falar, que é A Estranheza da Stipit, que foi editado pela Fundação Marcos da Silva e que se centra precisamente na riqueza e na raridade do edifício, e que nós tivemos o gosto de fazer o lançamento lá no São João
promover e de vender na nossa lojinha de entrada. É um livro muitíssimo interessante, mesmo para quem não é da área, porque tem desenhos fabulosos antigos da parte do projeto do teatro que estávamos a falar no início. O arquiteto Jorge Carneiro fez uma obra excelente, fantástica, muito construção. E depois tenho aqui um livro pesado, que foi editado o ano passado, que se chama Todos os Fantasmas Usam Botas Pretas, que é essencialmente um livro são 4 volumes de fotografias dos últimos 10 anos de espetáculos a passar pelo Teatro São João. Tem depois também um livro com textos do Dr. Ricardo Paes, do professor Carrilho, do designer também, e do fotógrafo é o João Tuna, o nosso João Tuna, que tem sempre trabalhado connosco e que tem uma capacidade de captar o teatro de uma forma muito especial, não é fácil. É de facto uma edição muito bonita sobre o que tem sido o trabalho e a programação do Teatro Nacional. Foi sempre nossa preocupação fazer um bocadinho de história também do que se vai fazendo, porque o teatro não é, como o cinema não dá para guardar, não é? Exato, fica, guardamos os figurinos e os cenários, mas isso, além da parte do centro de documentação que nós vamos fazendo, fotografias, imagens do que se vai fazendo, foi considerado sempre muito importante guardar, e daí o resultado está aí. Obrigada. Doutora, tem algumas sugestões? Eu tenho um percalço porque não trouxe os livros, peço imensa desculpa, mas houve aqui uma confusão, mas tenho 2 sugestões, que é as memórias da professora Helena Sá Costa, chamam-se Uma Vida em Concerto. É um documento fabuloso de alguém que viveu na primeira pessoa e como protagonista da vida do Porto e do mundo no século XX, e portanto é um livro que eu aconselho vivamente. Tem prefácios do professor Vasco Graça Moura e do João Paes. É um livro que podem consultar no site da editora, a edição Campo das Letras, foi editada em 2001, apoiada pela Porto Capital da Cultura. E o segundo é um livro chamado O Porto há 30 anos, do Alberto Pimentel, que foi reeditado em 2011 pela Universidade Católica, pelo CITAR, pelo Centro de Investigação, e é um testemunho fantástico de como era a vida no Porto do século XIX. Ele escreve muito bem, com uma linguagem muito engraçada, descreve vários episódios, não só da música no Porto, da vida no Porto, e portanto aconselho vivamente também. Eu recordo que todas estas referências, todas estas sugestões bibliográficas vão surgir na nossa página do Facebook, como também é habitual. Portanto, se não teve agora capacidade de tomar nota das sugestões que as nossas convidadas nos forneceram, aqui nesta página poderá depois consultar essas referências. São livros que se encontram alguns à venda, outros eventualmente poderão ser também consultados nas bibliotecas. Bom, e o nosso tempo esgotou. Agradeço à doutora Francisca Fernandes, à doutora Ana Liberal a presença. Haveria seguramente muito mais para dizer sobre o Teatro Nacional São João, mas o tempo terminou. Marco o encontro consigo para a semana com um outro tema neste trilho em torno dos caminhos da história. Até para a semana.